Fala pessoal, aqui é a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. No episódio de hoje, continuaremos as nossas análises de obras do PAS 3. Continuaremos no tópico de biologia na nossa terceira obra e a professora convidada é a professora Ana. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Sofia. Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma reportagem na CNN que vai falar sobre biotecnologia e Amazônia. Já cabe aí um ressalto que já é a segunda obra sobre a Amazônia, né? Aumenta bastante a chance desses conteúdos caírem. Exatamente. A gente aqui está falando só sobre a fatia da biologia, mas o estudante que vai fazer a prova do PAS 3 e já se deparou com a matriz, viu que temos outras obras também falando sobre a Amazônia. Então, que essa é uma temática importante. Marcante da prova, né? Exatamente. Bom, e aí eu acho que para a gente conduzir a nossa análise, é importante a gente se nortear por três grandes tópicos aqui da obra. Primeiro, a floresta amazônica, o bioma amazônico, o que é biotecnologia e como é que isso tudo está relacionado. Então, quando a gente está falando de floresta amazônica, apesar de ecologia não ser o grande assunto do PAS 3, está mais localizado no PAS 1, é importante você, estudante, relembrar a importância desse bioma para o Brasil. A matriz está te contando que ela está de olho nesse tema, né? Exatamente. Então, a gente está falando de um bioma que é o maior bioma brasileiro e que é a maior floresta tropical do mundo. Do mundo, não é do continente, não é do país, é do mundo. Do mundo. Ela se estende para outros 8 países além do Brasil e, de fato, a maior extensão está no nosso território. E esse é um bioma que vem cada vez mais ganhando importância, tanto econômica, de visibilidade internacional, porque temos petróleo na Amazônia, a gente já sabe que as maiores bacias hidrográficas estão na Amazônia, e principalmente a gente tem um potencial, do ponto de vista da diversidade que existe lá das espécies, muito grande para a indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, produção de alimentos. Então, a gente está olhando para tudo isso agora durante esse... E do ponto de vista geopolítico é bem importante, né? A gente enfatizar essa pesquisa farmacêutica, de biotecnologia que tem voltada para a Amazônia por parte dos outros países, né? Com certeza. Uma curiosidade muito legal que eu gosto de citar quando a gente fala disso é que a Chanel arranjou o extrato responsável pelo perfume número 5 na Amazônia. Ah, eu não sabia. Então, assim, é um exemplo muito palpável de como a Amazônia está presente na economia mundial, né? E como os outros países têm esse interesse também. Com então, certeza. A gente, às vezes, olha as notícias passando pano para os outros países. Ah, que lindos, eles querem proteger a Amazônia, mas tem muito interesse financeiro por trás também. Com certeza, até porque, assim, a gente está falando de uma praticamente infinidade de recursos que podem ser produzidos, tanto de forma sustentável quanto extração sem retorno, quanto exploração sem retorno. Então, de fato, a gente tem uma riqueza muito grande ali naquela região. Muita coisa não descoberta ainda, né? Exatamente, muita coisa não descoberta. Quando a gente está falando de Amazônia, a gente está falando de um bioma que vai ser responsável pelo resfriamento das correntes, as massas de ar. Então, aqui no Brasil, principalmente em outras regiões, ali pela proximidade com a cordilheira, a gente tem que esse complexo, ele vai ser responsável por direcionar as chuvas, é o que a gente chama de rios voadores. Então, essa é uma temática quente que tem se falado muito, sobre a própria resfriamento das massas de ar e a manutenção da temperatura, os processos envolvidos ali com os recursos hídricos de chuva. Então, a gente tem isso de forma muito importante. E aí eu fui até pegar dados mais atualizados, que quando a gente está falando da fatia do conteúdo mesmo, que ele vai tratar de espécies de seres vivos, né? A gente está falando que a Amazônia, ela tem algo em torno de 15% de todas as espécies conhecidas do mundo. Isso é surreal. É surreal. Você tem que parar para pensar, para analisar esse dado e entender a grandeza da informação que ele traz, né? Exatamente. E isso é muita coisa, né? O artigo ainda fala espécies conhecidas. 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 E todo ano se descobre coisas novas da Amazônia, inéditas.
Muitas descobertas importantes. Isso. E quando a gente está falando de espécies, é importante que você, estudante, entenda o conceito de espécie endêmica. Uma espécie endêmica é uma espécie que só ocorre numa região específica. Então, se a gente está falando de uma espécie endêmica da Amazônia, como, por exemplo, o cupuaçu, que foi assunto da nossa análise de outra obra, a gente está falando de uma espécie que só ocorre naquela região. Isso é, o cupuaçu ele até pode se desenvolver no Cerrado, na Mata Atlântica, que seja a partir de um processo de melhoramento genético, mas não é a espécie nativa. E de interferência humana, E né? de interferência humana. Então, às vezes, pela nossa percepção, digamos que urbana, a gente tem a sensação de que qualquer planta consegue crescer em qualquer lugar. E mais, né, gente? A gente está falando aqui de planta, mas a gente tem animais, a gente tem uma microbiota, bactérias, protozoários, algas. É todo um ecossistema fungos. Importante à parte. Exatamente. Quando eu já estive na Amazônia, mas eu estava conversando com uma equipe de biólogos que trabalha lá e eles estavam falando que, assim, uma coisa que a gente nem imagina, claro, né, morando em Brasília, um contexto social muito específico, mas que lá eles fazem muita, e aí eu vou, né, a licença poética, o plantio de cogumelos comestíveis. Coisa que a gente nunca ia imaginar que é na Amazônia. Nunca ouviu falar de cogumelo comestível produzido na Amazônia. A gente aqui no Centro-Oeste come shimeji, shiitake, cogumelo Paris e acabou. E a gente tem uma diversidade muito grande. Isso é uma riqueza muito interessante. E aí o artigo vai falar justamente sobre isso, de como é que a gente consegue utilizar isso dentro de um projeto sustentável. Uma coisa é fato, a Amazônia é um bioma que vai ser explorado. Não tem como fugir disso. Agora, se a gente vai fazer isso de forma sustentável ou de forma mais extrativista, vamos assim dizer, são caminhos que a população vai seguir. O texto sugere um caminho sustentável a partir da biotecnologia. E como é que a biotecnologia permitiria esse processo sustentável, digamos que essa manipulação da Amazônia de forma sustentável? A partir do momento que eu conheço uma espécie, eu sequencio o genoma dessa espécie. Isso a gente faz de forma relativamente simples. O que é sequenciar o genoma? É você saber quais são as sequências de nucleotídeo, a ordem desses nucleotídeos que formam os genes. E não só os genes, mas toda a sequência de DNA daquela espécie. Então, se aquela espécie tem 58 cromossomos, eu sei exatamente quais são as sequências de todos os cromossomos daquela espécie. Isso já é um conceito de biotecnologia muito importante. Muito né? importante. E aí, bom, uma vez que eu tenho o domínio desse sequenciamento, eu consigo manipular essa espécie de forma genética para que ela produza o que eu tenho ali como interesse econômico. Então, o exemplo que ele traz para a gente é a produção de óleos vegetais. Isso é muito conhecido por nós, né? A gente está familiarizado com a diversidade de óleos essenciais para diversos fins, né? Até aromático, até... Exatamente. Então, eu tenho ali, a partir de uma manipulação genética, eu consigo que uma planta, ao invés de produzir X tipos de óleos, ela vai produzir 3X, 4X, ou uma quantidade muito maior. Se a gente pensar, por exemplo, talvez em fruto, fica mais fácil da gente fazer uma analogia. Então, se uma planta produzia uma quantidade de 10 toneladas por ano, por manipulação genética, eu consigo fazer essa planta produzir 30. E aí eu não preciso... de explorar 3 vezes mais Exatamente. plantas. Exatamente esse ponto. Eu consigo uma produtividade maior a partir de uma mesma área de exploração, né? Uma coisa importante também da gente se ater aqui é que quando a gente fala em biotecnologia, geralmente a gente pensa nessa parte de manipulação genética, uma coisa meio CSI, assim, laboratório, uma coisa tecnológica. Mas, quando a gente está falando de biotecnologia, a gente está falando de uso de seres vivos para desenvolver produtos e processos de interesse humano. Então, não necessariamente o conceito de biotecnologia está associado à manipulação genética. Eu posso ter uma biotecnologia quando, por exemplo, eu chego lá na casa da minha avó e vou fazer um pão com fermento biológico do fermento que ela comprou na padaria. Eu tenho fungo,
e eu pego esse fungo e utilizo com um objetivo específico, fazer a massa do meu pão crescer. Então, cuidado, você estudante, quando tiver aí se adentrando a esses conceitos de biotecnologia, que não necessariamente a gente está falando de grandes processos de manipulação genética, transgenia. Não são necessariamente longe da nossa realidade. Exato. Estamos também, né? Mas um conceito está dentro do outro. Importante se familiarizar com a parte que nos toca, né? Exatamente. Com a contextualização social do uso da biotecnologia. Porque até para fechar aqui e finalizar um outro ponto da obra é que às vezes a gente tem uma ideia de uma coisa muito fora da nossa realidade. Quando a gente fala em biotecnologia, quando a gente fala na própria Amazônia. Coisas muito mais distantes, tipo criação de vacinas, do que numa plantação. Isso. Numa produção de fruto, numa produção de óleo essencial. Quando, na verdade, isso já está inserido na nossa rotina. E mesmo a gente que não mora no norte, a gente depende da Amazônia. Só que a gente não tem essa... não tem muito essa noção, né? Não tem muito essa noção. Então, que a biotecnologia, ela seria uma ferramenta importante para a gente, primeiro, valorizar a Amazônia, a riqueza que a gente tem, e proteger esse bioma tão importante, uma vez que a valorização só vem a partir de um reconhecimento. E é interessante esse olhar do sustentável que a obra traz, né? Porque muitas vezes a gente associa o conceito de biotecnologia, de estudo laboratorial, de sequenciamento genético, a um uso não muito equilibrado dos recursos naturais que a gente tem. E no caso, a reportagem nos mostra como isso é feito de maneira sustentável. Exatamente. Então, pessoal, encerramos mais uma análise de obras do PAS 3. Fique atento sempre aos tópicos levantados como destaque para você estudar, então guie os seus estudos a partir desse podcast e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Sofia. Até mais. Até mais.